galera! Tudo bem com vocês? Eu sou a Milena. E eu sou o Renan. E hoje a gente vai contar para vocês um pouquinho do que é a maior pergunta que a gente recebe. Quanto a gente gastou? Quais são as dicas que a gente dá para quem tá indo para Bonito? Exatamente. A gente vai entender agora um pouco de os passeios, o que aconteceu, roupas, acessórios, equipamentos, tudo o que precisa levar para uma viagem como essa e quais são os cuidados que tem que ter e tudo aquilo que a gente de fato gastou, né? Esses 4 dias em Bonito. Então, assim, Bonito é uma cidade bem pequena, né? Consideravelmente dá para fazer tudo tranquilamente a pé em relação à cidade mesmo. Urbano, né? Eu quero dizer. Só que os passeios não, os passeios são todos fora da cidade de Bonito. Ou você tem que estar com carro próprio, ou você tem que pegar um transporte das empresas, né? As agências, elas têm algumas vans, ônibus que leva, e também dentro da cidade tem os taxistas, não tem Uber lá, né? Então, as agências também passam os contatos desses taxistas para você pegar e ir até o passeio. No nosso caso, a gente foi de carro, então a gente não precisou de translado e transporte, exceto em um dia, quando a gente foi para o passeio da Gruta do Lago Azul, que a gente precisou deixar o carro na mecânica para poder consertar. Nesse dia, a gente acabou pegando o taxista, ficou mais em conta do que se a gente tivesse pegado um translado com a agência de viagem. Então, esse é um ponto importante. Às vezes os taxistas para levar nos passeios, eles até esperam, né? No nosso caso, ele aguardou o passeio, comeu um passeio rápido para trazer a gente de volta. Então, super valeu a pena também. Porque quando você vai com o transporte das agências, tem horário para sair e tem horário para voltar. É claro que assim, saem 2 ônibus normalmente, em alguns passeios leva o período da manhã inteira, o período da tarde inteira. Então sai, por exemplo, um ônibus de manhã e um ônibus à tarde. E aí, esse ônibus tem horário para voltar também, né? Então, às vezes, com o taxista, se você conversar, vai dar para você aproveitar um pouquinho mais o lugar, um pouquinho mais de tempo. Saiu uma média de R$100, mais ou menos, que a gente pegou no taxista. Não é um valor tão baixo, né? Mas como ele ficou esperando lá, né? Tem o tempo da pessoa também. Então, para nós valeu a pena na situação que a gente estava. E um outro ponto é que, como a Milena falou, né? Bonito é uma cidade pequena, hein? A gente estava em uma localização que não era tão perto do centro da cidade, mas que com uma caminhada rápida a gente conseguia ir ali pelos restaurantes, conseguia andar a pé ainda, né? Então esse é um ponto importante. Como é uma cidade muito pequena, você consegue fazer tudo a pé, não tem nada de perigo também em relação à cidade que a gente conseguiu acompanhar. E os restaurantes, eles ficam numa rua principal, às vezes em algumas ruas paralelas, mas é uma cidade que tem uma avenida principal, tem algumas ruas ali em volta, e é muito tranquilo de andar a pé, dá pra fazer tudo a pé ali. O centrinho, ele é bem concentrado, assim, os restaurantes que a gente foi também, era tudo meio perto. Até o Renan falou, nosso hotel era longe, mas assim, longe, sei lá, 3, 4 quadras, não era um longe que precisaria pegar o carro pra sair, por exemplo. Exato. Dava pra fazer tranquilamente a pé, a gente ficou no hotel e tinha mercado próximo, farmácia próxima, não eram tão pertinho do centro, mas assim, não eram longe também ao ponto de precisar de carro. Bonito é um lugar quente, a gente foi em uma época do ano que era verão e a gente levou roupas leves e confortáveis, né? Dependendo do passeio, sempre vão te oferecer roupa de banho específicas quando precisa de uma roupa de banho específica. Já na Serra da Bodoquena, que foi o passeio que a gente foi com uma roupa nossa mesmo, então shorts, roupa de banho comum, nada muito específico. Você vai estar num lugar super calor, que você vai fazer caminhadas, vai fazer trilha, você vai fazer os mergulhos. Então, por exemplo, a gente sempre ia com roupa de banho por baixo, biquíni e sunga, e ia com uma roupa mais leve, né? Porque lá você vai trocar a sua roupa por uma roupa de neoprene. Tem os vestiários lá pra se trocar, tudo mais, só que é interessante você já ir meio, né, pronto. E aí pra trilha, que é da Serra da Bodoquena, que foi o que a gente fez, e o da Gruta do Lago Azul, você tem que descer uma escada, a gente preferiu fazer com roupas leves, roupas que não pesassem, que você vai suar, você vai, né, na Serra da Bodoquena ainda você acaba tomando banho de cachoeira e se refrescando, mas na gruta você sua bastante, assim, né? É calor, Bonito, é muito calor, mas na gruta até é fresquinho lá dentro, né? Mas ainda assim, como você desce muito, sobe muita escada, é bom ir com uma roupa e um calçado também bem confortável. E alguns passeios eles pedem calçados adequados para poder fazer. Na Serra da Bodoquena, apesar de ser uma trilha que não tem nada muito íngreme, assim, é tudo muito reto e plano,
mas eles não permitiam acessar de chinelo, por exemplo. Então eles tinham lá um calçado para alugar, para quem não tivesse um calçado fechado. No nosso caso a gente não precisou alugar, a gente foi de tênis fechado, então tênis de academia, tênis de caminhada normal, e deu super para fazer a trilha. Não precisa ser um calçado específico de trilha, uma bota de trilha impermeável, algo nesse sentido. E também dá um pouco mais de conforto para poder estar fazendo o passeio, né? Algumas cachoeiras e algumas coisas tem um lodo no chão, tem bastante sujeira embaixo da água, né? E aí o calçado ele acaba facilitando ali, dá um pouco mais de conforto para poder estar entrando na água e tudo mais. Ainda sobre a Serra da Bodoquena, tem os aluguéis dentro lá do espaço. Você pode alugar colete, você pode alugar sapatilha se você não for de calçado fechado. Tem esses facilitadores lá mesmo e assim os valores são ok. Tipo, colete para alugar foi R$10, a gente pegou porque a gente achou pertinente por conta da força da cachoeira. E os restantes dos passeios que a gente fez, que foram os mergulhos, as flutuações, todas disponibilizam equipamentos, né? Que é aquela máscara... É a máscara de snorkel. E aí que vem aquele negocinho de respiração, né? A roupa também e a sapatilha também. E já na gruta também você tem que capacete, que também já tá no valor. E máscara você tem que usar para quando você estiver lá embaixo, que é uma máscara de proteção, né? Essas brancas, assim, de farmácia mesmo. Só que pra não pegar nenhuma contaminação, nem nada, é um lugar que ainda está sendo estudado. Então, eles disponibilizam e você tem que usar quando você estiver descendo a um certo ponto. Sobre as águas, né? Em Bonito, as águas realmente são geladas, porque são águas de rio que tem um fluxo de saída de água por conta das nascentes e tal. Então realmente tem uma temperatura abaixo do comum, assim, pra gente que tá acostumado. Mas é super suportável porque lá é um ambiente muito quente. E você vai estar com as roupas, né? Essas roupas Sim. também são justamente pra isso, pra você aguentar a temperatura da água, e também uma roupa que é própria pra fazer flutuação, né? E no passeio do Rio da Prata e na Serra da Bodoquena tinha almoço incluso, então são pontos na hora de fechar o passeio que você precisa avaliar, né? O horário do passeio, se vai ter almoço ou não, porque geralmente os locais são bem distantes da cidade. Então, se você não levar algo para comer ou se de fato não tiver almoçado ainda, é importante considerar os passeios que incluem almoço ou não, porque isso aí pode afetar às vezes o dia inteiro, né? No nosso caso, teve acho que um dia só que a gente passou mais tempo entre os passeios e acabou não almoçando por nenhum dos dois terem o passeio com almoço incluso. E ficava muito distante um passeio do outro, e a gente foi bem no acabou dia não que comendo. estragou o carro também, né? Daí a gente ficou todo no trabalho de achar alguém para arrumar um carro, era um Sim. feriado, né? Então os lugares estavam fechados e era um feriado na sexta, então assim foi bem tenso, assim. A gente perdeu um tempão ali entre os passeios para organizar essa questão do carro, procurar alguém para arrumar. Mas assim, você pode estar levando, né, uma mochila com água para se hidratar, toalha, né, para se secar. A gente tem aquelas toalhas de secagem rápidas que ajuda bastante. Pode levar um lanchinho, né, uma barrinha de cereal, alguma coisa assim, porque você acaba ficando bastante tempo nos lugares, né? Então priorizem passeios que tem almoço, eu acho que vale muito a pena. Eu sou uma pessoa que gosta bastante de comer, então os passeios que tinham almoço, refeição impecável, comida boa, comida caseira, aquela comida que você come e vale muito a pena. Quando você vai fazer alguma flutuação, por exemplo, é meio óbvio, parece, né? Mas você não consegue levar o teu celular para flutuação por conta da água, logicamente, se não tiver uma capinha de proteção, que é aquelas cases, né? Que você consegue pendurar aqui no teu pescoço, é uma capinha transparente que você fecha e o celular fica lá dentro. Todos os lugares eles têm lugar para guardar seus pertences. Teve pessoas que não tinham essa case, como por exemplo nós. A gente não tinha, então a gente deixava o celular guardado lá no armazenadores lá que tinha para guardar. E a gente tinha GoPro para levar, né, que é uma máquina subaquática, pode levar, mas celular tem que ter essa capinha. Tem alguns lugares que não permite, por exemplo, filmagem com drone, né? Tem que sempre perguntar antes, né? É o mais correto a se fazer. Mas alguns lugares já são bem óbvios, porque eles estão lá nas regras, tá escrito. E não adianta querer teimar, né? São lugares que são preservações naturais, então eles têm um cuidado e a gente tem que respeitar isso também, né? Na mochila, além de água, comida, coisas nesse sentido, é sempre bom levar também protetor solar e repelente,
porque tem bastante inseto, muita insolação, mas é sempre bom consultar o tipo de passeio que for fazer, que em caso de flutuação não pode estar usando, né, protetor solar nem repelente na pele, porque isso passa a contaminação para o rio e tal, então tem todo um cuidado. Mas nos passeios que não tem contato com água, dependendo do tipo do rio, eles exigem que não usem nada relacionado a protetor solar e repelente. Já no caso das cachoeiras, é menos rigoroso nesse sentido. E também passeios de contemplação, né? Que é só ir observar. Então, ali faz total sentido usar um repelente, usar muito protetor solar para fazer algumas caminhadas no meio do mato e tal. Todos os passeios, eles precisam ser reservados com antecedência lá em Bonito. Tem limitação de quantidade de pessoas que podem entrar nos lugares por dia. Então é sempre importante fazer essa reserva com antecedência para não correr o risco de chegar lá e ter algum lugar que você queira conhecer que já esteja na sua lotação máxima, né? As agências, elas têm um valor padronizado. O Bonito já tem todos os passeios com valores padronizados. O que muda é o tempo que você vai, se em alta temporada ou baixa temporada. Nosso caso, a gente foi em alta temporada e aí os custos eram tabelados em todos os lugares, então a gente escolheu a agência que a gente achou que atendeu melhor, digamos assim. Não tem muitas atrações urbanas, né, na cidade. Então, Bonito é uma cidade que durante o dia ela é menos movimentada em questão de o que fazer dentro da cidade. É mais o hotel que tiver, o restaurante mesmo. E à noite ela tem um pouco mais de vida, né? É uma cidade que ela tem um pouco mais de vida noturna, então tem bares, restaurantes, várias coisas para fazer. Tem a praça principal ali, que geralmente tem alguma coisa de feirinha, artesanato, algumas coisas nesse sentido. Infelizmente, no dia que a gente foi, a praça tava com o chafariz, que é o cartão postal de Bonito ali, né? O local principal urbano da cidade tava em reforma, e aí a gente não conseguiu ver o chafariz com água e etc, mas em volta ali tinha bastante coisa para fazer, assim, né? Bastante lugares para poder... Coisinhas para comprar, lugares para comer, barraquinhas para comer, restaurantes, sim. Tem para todos os gostos. Coisa legal, assim, puxando esse gancho, às vezes pegar um hotel legal, né? Por exemplo, o hotel que a gente pegou tinha piscina aquecida. Então, quando a gente ficava ocioso, a gente ia pra piscina, né? Porque a gente organizou nossos passeios para tentar não ficar, mas... né? A gente não ficava o dia inteiro nos passeios, então tinha momentos que a gente ia aproveitar o hotel. Isso é legal também, porque como Bonito é uma cidade mais noturna e menor, você vai aproveitar o seu hotel. E agora para a parte de custo, né? Quanto que a gente gastou nessa brincadeira aí? Os 4 dias que a gente ficou em Bonito, teve um imprevisto com o carro, que a gente acabou tendo um custo a mais por conta disso. Também impactou em mais uma diária de pousada ali do hotel que a gente estava, né? Então a gente acabou dormindo uma noite a mais por conta do carro que tinha estragado e por conta desse imprevisto. Na verdade, 2 noites a mais. Uma no hotel que a gente já estava e depois a gente acabou indo para um hotel com custo mais reduzido. Sim. Porque a gente tava começando a achar que o carro não ficaria pronto, né? Então a gente falou, não, vamos para um hotel com custo mais baixo. O Renan já teve que voltar a trabalhar também, tava com o computador. A gente acabou indo para uma pousada lá, bem boa também. Então, com a manutenção do carro, né, a gente teve um custo total aí de R$600. Como a gente saiu de Cascavel, interior do Paraná, para Bonito, Mato Grosso, a gente teve um percurso ali de mais ou menos uns 1.200 quilômetros e de volta. Isso deu um custo de gasolina de R$900. A gente pegou um guincho de uns 200 quilômetros na volta, né? Então, um carro provavelmente talvez gastaria um pouquinho mais, mas esse custo de R$600 foi para uma troca de peça lá em Bonito e também o guincho que cobriu uma parte, outra parte a gente teve que arcar, né? Mas fora o que a gente gastou aqui para arrumar. Em relação à alimentação, a gente teve alguns almoços inclusos no valor, né, dos nossos passeios, que foi no Rio da Prata e na Serra da Baldoquena. E um dia a gente acabou não conseguindo almoçar, que foi o dia que deu todo o transtorno. Então, praticamente, a gente almoçou uns 2 dias a mais em Bonito e jantamos fora todos os dias. Então, saiu numa faixa de 762, sendo que a gente foi em 2 restaurantes muito bons, que é o restaurante Juanita e o restaurante da Casa do João. Fomos comer também na pastelaria de Bonito, que é o pastel de jacaré. A hospedagem total, né, do hotel que a gente ficou, mais a pousada, né, com as diárias adicionais, a gente gastou um total de R$1.400. Os hotéis lá em Bonito tem um valor bem bom, tá? Um valor bem, assim, bem tranquilo. O hotel que a gente ficou era super legal, assim, de estrutura.
e era uma diária mais baixa do que R$300. E a pousada, que foi a outra que a gente ficou com custo menos agregado, pousada Primavera, ela não tinha café da manhã, mas você podia conversar com a moça para pegar um pão, alguma coisa na padaria e comer por lá, e foi R$140 a diária. Então, assim, hospedagem tem para todos os gostos, para todos os públicos, inclusive tem melhores e mais caras do que a gente ficou. Sim. A gente acabou pagando, né, boa parte dessas nossas hospedagens em milhas também. Os passeios, então. Foram 5 passeios. Foi Rio da Prata, Rio Sucuri, Serra da Bodoquena, Boia Cross, que fica no Ecoparque da ilha, e Gruta do Lago Azul. E esse total, somando todos os passeios, a gente teve um custo de R$2.626. Os passeios em Bonito são bem consideráveis assim no valor. A maioria que a gente fez saiu na faixa de uns 300 e pouquinho por pessoa. Lembrando que sábado e domingo é alta temporada e a gente estava numa sexta de feriado que também era alta temporada. Somente na quinta a gente pegou passeios com custo de baixa temporada, porque aí lá para eles não era feriado, então a gente conseguiu fazer esse esquema. Mas essa é a média de preço de R$300 a R$400 para as flutuações e para a Serra da Bodoquena. E o Boia Cross é a contemplação um pouquinho menos. Mas vale super a pena, os passeios são super legais, super diferentes. Tem boas estruturas, né, para você ficar lá no espaço. E eles cuidam, assim, com muito carinho, assim. Tudo é muito bem conservado. Então é bem legal fazer os passeios em Bonito. E outra, a gente foi a primeira vez, né? Então a gente quis ir nos passeios, assim, um pouco mais... com um pouco valor mais agregado, digamos assim, que eram as flutuações, né? Mas também Bonito tem muitos balneários, que você consegue ir com um valor bem mais baixo. Tipo, cerca de R$50, R$100, assim, por pessoa no máximo. Então também tem muita coisa legal para fazer e vale super a pena. Esse passeio do Boia Cross, por exemplo, ele já incluía a entrada do balneário, né? Então a gente conseguiria ir cedo no balneário, ficar o dia inteiro lá e só fazer o passeio do Boia Cross no nosso horário, que era o horário agendado, né? Então essa é uma das flexibilidades que tem também, de você ir para um lugar desse que é mais acessível, que é o balneário. Dá para ficar o dia inteiro, curtir muito lá o local, os rios, tudo que tem em volta, e aí sim fazer os passeios que tem disponível dentro daquele balneário, por exemplo. Inclusive até para família é muito legal ir nos balneários, porque tem parquinho, tem vôlei, tem coisas de areia, assim, futebol. Então é bem legal, assim, tem bastante recreação para fazer dentro dos balneários. E vale super a pena também. E o total dessa brincadeira toda, todos os custos, né? Somando manutenção, gasolina, alimentação, hospedagem e os passeios, a gente teve um custo total de Bonito de R$6.288. Esse foi o valor que a gente gastou para curtir tudo isso. E, na nossa opinião, valeu super a pena. Então é isso. Se você tiver mais alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. A gente vai ficar muito feliz em responder. E vamos pra Bonito. Bonito é muito lindo. Bonito é lindo de bonito. Lindo de bonito. E é isso. Até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.